Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Metodologia Científica. No módulo 3, aula 7, falaremos sobre metodologia e veremos então a diferença entre essas duas nomenclaturas, metodologia e método de pesquisa. Sobre a metodologia. De origem grega, meta, que significa atrás, odos, que significa caminho, passagem, e logos, estudo, escrita de, compõe então a palavra metodologia. Metodologia é comumente usada como sinônimo de método, isto é, como o trabalho de pesquisa foi feito, mas na realidade são duas coisas diferentes. Metodologia é o estudo do método, e é comum utilizar essa nomenclatura nos projetos de pesquisa. No regulamento da 30ª FEMUSE, vocês vão ver que tem as duas opções, metodologia ou método. Optamos por deixar dessa forma para ficar mais abrangente. E vamos aos exemplos. Aqui diz assim: a pesquisa de campo foi realizada por meio de coleta de dados em grupo da turma do Pré-2 da Escola de Educação Infantil Florescer, situada na cidade de Esteio, onde a professora listou o que sabemos sobre as abelhas. Metodologia de pesquisa usada foi a exploratória, buscando alternativas mais atrativas às tradicionais, pensando em utilizar aulas expositivas, como livros, filmes, teatro dinâmico, produzindo trabalhos de artes, utilizando diferentes recursos e materiais. As metodologias ativas foram usadas justamente para interagir e explorar a imaginação das crianças sobre o tema. Nesse projeto, as crianças são os principais agentes de seu aprendizado. A professora passa a atuar como facilitador, disseminador do conhecimento, mediando suas ideias e reflexões. Então vejam só, a metodologia, ela normalmente descreve como esse trabalho irá ocorrer. É como um passo a passo. Primeiro fazemos isso, em seguida analisamos tal coisa, depois fazemos tal coisa e por aí vai. Neste exemplo, ficou muito amplo sobre a metodologia. A gente não sabe exatamente qual foi o primeiro passo, o que aconteceu em seguida e, por último, a metodologia dessa escola está ok no sentido de que ela traz informações, mas faltou detalhar. Ela não foi minuciosa ao explicar como ocorreu a dinâmica desse trabalho. Então, é importante cuidar esses detalhes quando vocês forem escrever a metodologia do trabalho de vocês. A metodologia sempre deve estar em sintonia com os problemas de pesquisa e os objetivos do trabalho. Preocupe-se em descrever como o trabalho será feito, etapa por etapa. Então, aqui vale prestar bem atenção nesses detalhes. Se a metodologia ela está relacionada com o problema de pesquisa, os nossos objetivos, eles dão o norte do trabalho. Então, é sempre importante você verificar esses dois pontos, os problemas de pesquisa e os objetivos, e sempre detalhar. É como um passo a passo. Então, não esqueçam disso. Descrever todo o processo é bem importante. Vamos a mais um exemplo. Aqui diz assim: metodologia. Serão realizadas propostas de observação de peixe em aquário e de animal pescado, vídeos, imagens impressas, pesquisa em livros e meios digitais, músicas, hora do conto, dobraduras, brincadeiras e jogos coletivos. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para chamar atenção para uma coisa. Percebam que é listada várias atividades nessa metodologia, mas não sabemos, lendo esse trecho, o que veio primeiro. Será que primeiro observaram o peixe em aquário e depois veio a sequência de ações? O que será que aconteceu primeiro e depois? Então, observem. Sempre que forem fazer a metodologia, a escrita da metodologia, deixem o mais claro possível esse passo a passo. É importante para o leitor do trabalho entender como que as coisas ocorreram durante a pesquisa. Continuando a leitura, diz assim: as aprendizagens serão evidenciadas por meio de registros gráfico-plásticos e produção coletiva de texto escrito pelo professor. Dá uma noção um pouco ampla sobre o que é essa metodologia. Então, quanto mais detalhado, melhor. É na metodologia que você cria as regras do trabalho.
Ou seja, você estabelece como se darão os seus esforços na pesquisa. Se você vai fazer uma pesquisa com uma entrevista, se você vai fazer uma observação, enfim, você é que vai decidir como que será esse como. E aqui tem algumas perguntas que vão te ajudar nesse processo. Pergunte-se: como? Como farei isso? Com o quê? Onde? Quanto? Com quem? Com essas dicas, tenho certeza que vai ficar bem mais fácil na hora da escrita. Agora mais um exemplo. Metodologia. Iniciamos nosso trabalho semeando o girassol, pesquisando no YouTube quais os cuidados necessários para o desenvolvimento da planta. Depois, assistimos a vídeos sobre como nasce o girassol e realizamos atividades de registro em desenho, pintura, dobradura, entre outros. Observamos e aguamos as plantas 3 vezes na semana e registramos no caderno de campo quando notávamos diferenças no seu crescimento. Essa metodologia ela demonstra um passo a passo. A gente consegue perceber o que foi feito primeiro e na sequência. Agora, algumas noções gerais sobre a metodologia. Existem vários tipos de metodologias. As quantitativas, que buscam dados estatísticos de suas amostras, e qualitativas, de observação, revisão bibliográfica, entrevistas. Neste momento, nós não vamos nos aprofundar nesses detalhes, mas fique tranquilo. Na descrição do vídeo tem material de estudo complementar que vai ajudá-lo a elucidar essas questões. Busque a que melhor atende os seus objetivos e a descreva de forma mais detalhada possível para o seu leitor. Aqui, trazemos um exemplo de avaliação quantitativa. Esse mesmo modelo foi utilizado na 29ª Feira Municipal de Ciências e Ideias daqui de Esteio. Então, observem. Ali diz assim: avaliação do evento. Por favor, considere 0, como uma nota inadequada, e 10 como totalmente adequado. Ele foi feito num formulário, e aí as pessoas iam votando e no final esses dados, essa porcentagem, esses gráficos que o formulário gerava eram analisados. Então, esse é um ótimo exemplo de avaliação quantitativa. E aqui trazemos um exemplo de metodologia qualitativa. É uma entrevista com o Miguel Nicoleles, neurocientista, bem conceituado na área dele. Ele é um estudioso que faz pesquisas, enfim, de exoesqueletos e tudo mais. Então, as entrevistas são um ótimo exemplo de metodologia qualitativa que podem ser utilizados no seu trabalho de pesquisa. E aqui trazemos as referências deste curso. Lembrando, para ganhar a certificação, você precisa fazer o testezinho ao final do módulo. Nos vemos na próxima aula. Até lá!